Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, ouvinte do Med Saúde. Estamos aqui com Rubens Cruz Neves falando sobre hipertensão arterial. Esse já é o nosso segundo bate-papo. Se você não assistiu o primeiro programa, está imperdível. Não perca, assista e fique conosco nesse aqui também, que continuaremos nesse tema tão interessante. Rubens, já falamos no primeiro programa sobre hipertensão arterial de uma maneira geral. Agora eu te pergunto, como fazer o segmento do hipertenso? O que você aconselha para quem é hipertenso? O que fazer? Então, o hipertenso devemos controlar os níveis pressóricos, porque ele não tem a complicação a nível dos órgãos-alvo, que nós chamamos, que seria o cérebro, para AVC, o próprio coração e os rins. Agora, o hipertenso ele deve fazer exames para ver outras patologias que uma vez associadas à hipertensão, agravam o prognóstico da doença. Quer dizer, é mais fácil o indivíduo ter um derrame cerebral, uma insuficiência renal, se ele for conjuntamente à hipertensão, se ele for diabético, se for dislipidêmico. Sim. Então, deve fazer exame de glicose, colesterol em frações, triglicérides, dosar sua ureia e a creatinina para ver como é que está a situação dos rins. Sim. Porque, como a hipertensão é uma doença sistêmica, pode atingir vários setores do organismo, deve ser feito esse controle, não só medindo a pressão, mas também vendo os pontos colaterais que podem concorrer para a piora do quadro. Muito bem. Eu te pergunto, que exames que devem ser feitos no paciente hipertenso? Então, chegou um paciente hipertenso lá no consultório, que exames você normalmente faz para o paciente hipertenso? Além, obviamente, do exame clínico, que obviamente é o básico. O exame clínico, né, que inclui a tomada de pressão, a ausculta do coração, dos pulmões, ver a parte periférica, os membros, se não tem inchaço, se tem alguma isquemia. E aí pede-se os exames. Se ele tem algum distúrbio durante a atividade física, faça um teste ergométrico para ver o comportamento pressórico. E faça também um ultrassom, se você tem algum indício de algum sopro, ou algum indício de crescimento das câmaras do coração, deve-se fazer um ecocardiograma. Certo. Se faz um eletro sempre de rotina, o método mais simples e bastante eficaz para o controle é um eletro de repouso. Ok. E também tem a monitorização da pressão, né, Rubens? E também mapa, tem o mapa. Às vezes o indivíduo vai com dúvida. Bom, mas a minha pressão em casa está sempre normal, por que eu tenho que tratar? E eu também faço a comparação. Quando você vai comprar um carro, você não vai ligar o carro só na garagem, você vai ter que andar. Pressão arterial, a mesma coisa. Você em casa pode ter uma, mas ele começa no agito do trânsito, do horário, de espera no consultório, enfim, é uma situação diferente. Então, esta pressão é que pode complicar a vida do indivíduo. Entendi. Então, tem que se ver o conjunto das medidas ao longo do dia, né? O circadiano do indivíduo. Uma pergunta que vários pacientes fazem, eu acho que seria muito importante você comentar, doutor, eu posso deixar de ser hipertenso? Você recebe muito essa pergunta? Sim, sim. É uma boa. Bom, se o indivíduo for um hipertenso e ele tiver fatores controláveis, digamos, o cara é hipertenso porque... Rubens, uma pergunta que sempre fazem e o indivíduo de consultório, doutor, eu posso deixar de ser hipertenso?
Ou seja, como que fica essa situação? Ele chega a estar hipertenso, ele pode depois não ficar mais? Como é que é? O que você fala para o paciente? Então, se ele for um hipertenso com vários fatores de risco controláveis, ou seja, sedentarismo, que é falta de atividade física. Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que o cardiologista deve considerar o indivíduo sedentário quando ele não faz 150 minutos de atividade por semana. Isso dividindo por 5 dias vai dar 30 minutos por dia. Se você anda 30 minutos por dia, você já deixa de ser sedentário. Pelo menos já. Então, se você deixa de ser sedentário, controla melhor sua dieta, controla melhor a emoção, aí você vai retirando os medicamentos. Tem indivíduos, são poucos, raros. Porque existe a hipertensão secundária, que quase não se fala. Uhum. Mas a hipertensão pode ser secundária. Sim. Um feocromocitoma, doença da adrenal, estenose de artéria renal. Coarctação de artéria renal. Pegamos, é raro isso, se vê 1 por ano. Sim. Mas se vê Mas hipertenso, existe. Então se vê hipertenso que após um procedimento médico, ele fica curado. Sim, isso deve realmente estar sempre em mente que não é a maioria dos pacientes, mas que alguns pacientes podem ter a hipertensão que a gente não chama de essencial ou primária, né? Uma hipertensão secundária. E aí, uma vez podendo ser tratado esse fator desencadeante, nesses casos especificamente, ele pode ficar curado. Exato. Existe um limite para a gente controlar a pressão? Existe uma idade que seja o limite para controle pressórico? Olha, as artérias com a idade, elas vão ficando mais calcificadas, mais endurecidas. Sim, mais rígidas. Mais rígidas. Então, às vezes, são raros os casos também, mas os indivíduos têm indivíduos com pressão elevadas que não têm nem complicação a nível de exames. E a gente também pode fazer um exame de fundo de olho, que é uma outra coisa que quase não se faz hoje. Mas são casos especiais. Aí você faz um fundo de olho. Se você não tem lá cruzamentos patológicos, não tem exudatos na retina, você pode parar com o exame se a pressão alta está devido a uma calcificação das artérias, nos membros, por exemplo. Isso é uma pena, né, Luiz? Porque antigamente a gente valorizava mais a propedêutica, né? Eu acho que é muito importante, na análise de um paciente, você fazer um bom exame, né? O fundo de olho, ele ainda acaba sendo um exame importante no paciente hipertenso para você ter ideia da gravidade do quadro, como que aquilo está, muitas vezes já tem comprometimento, e você vê, como você mesmo acabou de colocar agora, que não é habitual que se faça, né? E é muito importante, eu acho que uma mensagem para quem está nos ouvindo, esteja sempre aos cuidados de um médico que realize o seu exame, que ponha a mão em você, que além dos exames subsidiários, examine, põe o esteto, faça uma ausculto, uma palpação, uma percussão, e que ele possa, então, junto com isso, associar os exames, né? E não já ir direto para o exame sem nem pôr a mão no paciente, né? Que é uma coisa que a gente tem observado muito, né, Rubens? Sem dúvida. Rubens, contando um pouco mais da tua vida, quando você começou em Jundiaí, você já era daqui? Tua família era daqui? Por que você escolheu Jundiaí para vir fazer cardiologia? Como é que foi a escolha de Jundiaí? Você está lá terminando o Dante Pazzanese e surgiu a possibilidade de vir para Jundiaí. Como é que foi a tua vinda para cá? Não, porque é o seguinte, eu fiz medicina no Rio de Janeiro, aí lá eu entrei para o Exército. Tá. E aí, porque conhecia, tinha um primo do meu pai, porque eu fui para o Rio de Janeiro para a escola de piloto, fui lá para
para ser piloto de avião. Olha só. Mas não pude por causa da visão. Não fui, aí não pude, tinha que ser intendente. E eu fui lá, fui morar com um primo do meu pai no Rio de Janeiro, que era médico. Olha. Médico do Exército. E ele falou, pô, faz concurso aí para... Aí tinha saído da... Não, ele falou assim, ó, faz o seguinte, o que você gosta? Em casa, minha casa era um biotério, tinha... acompanhava girino, tinha criação de peixes, rato branco, tinha tudo. Você gostava de biologia? Biologia. Pô, faz a medicina. E aí você acaba entrando, depois você vai para uma escola, vai para uma cidade do interior e aí você vai entrar num curso de pilotagem e vai ser piloto. Vai pilotar avião, vai ser médico, vai fazer o que tu gosta. Foi mais ou menos isso. Quando eu terminei a medicina, para fazer concursos assim, você tem que fazer concurso para ganhar, você quer ganhar dinheiro. Bom, aí eu fiz concurso para o Exército, porque eu já estava na casa desse meu primo, que era oficial do Exército, passei. Lá fiquei 1 ano fazendo o rodízio lá das escolas do Exército, educação física, paraquedista e não sei o quê, aquele negócio todo, guerra química, essas coisas no Rio de Janeiro. E aí, de acordo com a tua classificação, mas eu estava de olho, falei, pô, mas eu quero ir para São Paulo, porque eu estava de olho na USP, eu queria vir aqui para São Paulo. Lá já tinha esse primo do meu pai, também fazia cardiologia. Olha que interessante. E aí eu também gostava disso, gostava de biologia. Vim para cá, foi quando então eu acessei ao Dante Pazzanelli, fiz concurso, porque depois o Exército também me transferiu e eu pedi para sair. Não era aquilo que eu queria. Tá. E aí me mandaram para a Amazônia, eu pedi demissão. Aí você falou, aí já é demais, né? Aí fui pro Dante, e aí fiquei lá. Fiquei 1 ano e meio no Dante, porque na verdade eu tinha interesse em ultrassom. Estava começando na época, ultrassom, porque veio ultrassom tridimensional, estava começando o tridimensional. Tá. E eu que legal. Fazer aquilo. Tanto que aí eu fiz concurso para a Previdência, passei, fui trabalhar como cardiologista e fui trabalhar no setor de ultrassom aqui na época, INAMPS. Do INAMPS. Do INAMPS. Que legal. Fatos pitorescos aqui que o Dr. Rubens Cruz Neves está contando sobre a sua carreira. Nós vamos dar um breakzinho e já voltamos para o segundo bloco desse segundo programa sobre hipertensão arterial, o que você precisa saber. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco desse programa maravilhoso com meu querido amigo Rubens Cruz Neves, falando sobre hipertensão arterial, contando um pouco da carreira do Dr. Rubens para que todos vocês tenham conhecimento desse grande cardiologista que está aqui conosco, nos dando as explicações que você precisa saber sobre hipertensão arterial e seu tratamento. Rubens, eu pergunto, que casos pitorescos que você já tratou de hipertensão arterial? Tem algum caso assim que você se lembra com detalhes que
de pacientes muito graves, algo que assim, marcou muito você no tratamento da hipertensão arterial? Já são 50 anos de carreira, com certeza, o que não faltou foi hipertenso para você tratar nesses 50 anos, né? Hipertensão é o feijão com arroz do cardiologista. É o feijão com arroz do cardiologista, muito bem. Na verdade, os casos que não seguem o padrão de todos os outros, Sim. Então, fora do comum é que marca você, né? E esse foi um caso que foi curado. Ele era hipertenso, porque ele tinha uma estenose de artéria renal. Olha só. E hipertenso e tal. E aquele negócio, quando eu fui aluno do professor Enéas. Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Ele sempre falava assim, cardiologista tem que palpar sempre os pulsos, os 4 pulsos. E o hipertenso deve se medir pressão também nos 4 pulsos pela primeira vez. Porque você pode ter uma coarctação da aorta. Então, renal, esse caso aí eu lembrei do Enéas. Por quê? Ele não tinha da artéria renal, perdão, era da aorta. Da aorta, uma coartação. E ele tinha uma alteração de pulsos lá, periféricos. Ele não tinha pulso nas pernas e tal. Esse indivíduo, puxa vida, será que estamos diante de um caso de cura da hipertensão? Sim. E aí fizemos, naquela época com dificuldade, o ultrassom já mostrou lá que tinha uma alteração de artéria, depois fizemos uma arteriografia. Sim. Até eu consegui em Bragança, porque lá tinha um médico cardiologista em Bragança, Tá. ele era vascular. Não era, ele era um vascular. Esse caso eu pedi para ele ver, ele foi, fez a arteriografia, descobriu esse indivíduo, foi operado e ele ficou curado da hipertensão. Olha que beleza. Ele consertou. Conseguiu resolver a questão da coartação de aorta. É um caso interessante, realmente bem ilustrativo, daqueles casos em que uma intervenção a tempo pode ajudar muito, né? Imagina os níveis tensionais desse paciente, né? De ser altíssimos, né? E foi uma cura. Esse aí foi um caso que me marcou. Nesses 50 anos de consultório, que não é pouco tempo, o que você poderia dizer para quem está nos ouvindo? Qual é o segredo de fazer um bom consultório cardiológico, Rubens? Na sua opinião, qual é o segredo para quem está começando na cardiologia e quer aprender como fazer consultório? Qual é o segredo? Bom, não sejamos tão detalhistas como o professor Enéas, mas pelo menos deitar o paciente e fazer uma ausculta no coração é importante, porque o paciente se sente mais bem protegido. Então, eu acredito que e ouvir o paciente. Sempre terminar a consulta com os medicamentos, com os exames e com a medicação. Nós temos um grande problema. O paciente vai ao teu consultório porque ele é portador de um convênio. Então, os convênios, às vezes, não dá um médico o tempo todo para um paciente. Então, o médico pede exame, aí não vê o resultado, já trocou o médico. Às vezes, ele tem que ir num outro. Ou um começou de um jeito. Então, hoje o paciente quer saber dos exames. Sim. Ele já chega perguntando, né? Já chega. Ou ele quer mostrar o exame. Olha, eu já estou consultando pela segunda, terceira vez, eu quero fazer uns exames. Vocês escutam, o que você sente? Primeiro, você tem que saber o que o paciente sente. E examinar. E aí, então, depois, mostrar para ele que exame é importante. Mas talvez, na cadeia das importâncias, o mais importante é o paciente. Ele que vai te dizer o que ele sente, como é que começou, e aí você vai ter dados, que a gente chama de um rapport, né? Vai ter um rapport com o teu paciente, Tá.
quase não se tem tempo, porque o convênio também paga mal o médico. Aí entra numa situação de ordem administrativa que fica difícil, né? Mas assim, pensando naquele mundo ideal, né? Ou aquele que a gente tem que tentar trazer o mais possível para a realidade do nosso exercício, eu também concordo contigo. Eu acho que, primeiramente, uma boa história, né? Deixa o paciente falar, porque é muito comum que ele já chegue com os exames e quer que você já abra os exames. Então, ele chega com os exames e ele quer que você já dê andamento naquilo. Então, a primeira coisa, não abre exame. Ouça as queixas. Ele vai dizer para você: olha, eu estou aqui, papapá. Ok, então, o que você sente? Né? Depois disso, eu acho que um bom exame físico. Por quê? O exame físico vai ou ratificar o que ele disse ou retificar. E aí, depois de ter uma boa história colhida e depois de um bom exame físico, aí vamos partir para outras coisas. Aí vem exames que ele já realizou e tudo mais, e aí uma avaliação. Então, eu vejo hoje que, é claro, hoje nós temos exames de imagem com uma sofisticação enorme, que ajudam muito, mas saber solicitar o exame é mais importante do que qualquer coisa. Porque se você também não souber solicitar, você também não vai saber interpretar o resultado. Né? Quem não sabe o que procura, também não sabe identificar quando acha. E aí, isso faz com que a gente consiga dar um nível de atendimento que muitas vezes, se você não faz isso, você não vai conseguir dar. E o índice de satisfação do paciente aumenta, porque aí ele vê que realmente, primeiro, existe um método, né? Você vai ouvir, você vai tomar nota daquilo que ele está te dizendo, você vai examiná-lo, e aí, em função disso, você vai ver o que ele já fez de exame, e às vezes ele te traz um monte de exame, e o exame que precisaria ter sido feito não foi. Não é incomum. É verdade. E aí você acaba, então, tendo que tomar outras medidas, solicitar outros exames. Você, como está vendo a formação do cardiologista atual? Como é que você está vendo a formação hoje dos cardiologistas? O que você vê comparando com os cardiologistas da tua época? Eu acho que hoje os cardiologistas são muito mais técnicos do que humanos, né? Sim. Não se faz muita história, que é importante, mas o pessoal é técnico hoje, ele quer saber do ultrassom, do eco transtorácico, do eletrocardiograma, do mapa, enfim. Hoje a cardiologia é repleta de exames que nos dão informação, efetivamente são importantes. Mas precisa do humanismo, né? Mas a segurança que você pode dar para o teu paciente é maior se você conversar com ele e você deixar ele contar as coisas para você. Sem dúvida, aí Olha, essa dica importante. que o Rubens está dando é uma dica de ouro de quem já tem 50 anos de exercício da cardiologia. Estivemos aqui com Rubens Cruz Neves falando sobre hipertensão arterial, o que você precisa saber. Não esqueça, o Med Saúde é para você, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.